gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de março. E, gente, à medida que eu for mostrando os livros pra vocês, por favor, comentem, vamos conversar aqui embaixo nos comentários o que vocês leram, me indiquem livros, é sempre bom conversar com vocês. E eu sempre tô aproveitando algumas indicações. E por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E também de se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando também que se você tiver interesse de adquirir algum dos livros que eu estiver citando, ou qualquer outra coisa na Amazon, compre com os links do canal, estão todos aqui embaixo no box de descrição. E você comprando por esses links, você ajuda muito e você não vai pagar nada mais por isso. O preço não muda pra você, mas você super ajuda o canal. Também quero lembrar vocês que ainda dá tempo de participar do sorteio de comemoração aos 500 inscritos do canal. Eu expliquei tudo sobre o sorteio no vídeo de leituras de fevereiro e eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Mas bem, vamos para os livros, né? No início desse mês eu comecei lendo Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia. Essa aqui é uma adaptação da história original, né? Que a história original foi escrita pela Anne Rice e a Ashley Mary adaptou a história para essa versão em HQ, que vai ser contada através dos olhos da própria Cláudia. E bem, aqui nós temos dois vampiros que vivem juntos e um deles encontra a Cláudia quase morrendo porque ela tá doente. E ele acaba transformando essa menininha numa vampira. Só que a própria existência dela já é considerada uma abominação, assim, dentro da espécie dos vampiros. Mas eles acabam criando essa menina como se fosse filha deles. O problema com essa transformação é que no decorrer que os anos vão passando, ela vai envelhecendo como mulher mentalmente, mas o corpo dela não muda. Então ela começa a ter desejos de uma mulher adulta, só que ela está aprisionada dentro de um corpo infantil. Consequentemente, nós sentimos toda a angústia, a frustração e o ódio crescendo dentro dessa mulher. E nisso eu achei a HQ bem melancólica, bem trágica. Eu fiquei realmente triste pela situação em que a Cláudia tá vivendo e o como ela foi mudando a personalidade dela por causa dessa frustração. E eu achei que a HQ funciona muito bem sozinha, mas assim, o que me fez querer lê-la foi o filme. Então acho que pra quem assistiu o filme vai ter uma visão bem mais legal sobre essa história. Eu ainda quero ler o romance original, inclusive eu fiquei com mais vontade depois de ler essa HQ. Só que eu tava com uma certa dificuldade de encontrar o livro mesmo à venda, ou quando eu achava muito caro. Mas vai ser relançado uma versão do romance agora. Eu acho que ainda tá em pré-venda. Quando esse vídeo estiver saindo, talvez já tenha lançado. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E vou deixar a capinha aqui mostrando de como é que é a nova edição. E eu tô doida pra comprar essa edição, porque eu realmente gosto muito dessa história aqui. E sobre a leitura coletiva de março, nós lemos A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que participou. É sempre ótimo ter com quem conversar sobre as leituras. E bem, aqui nós vamos ter a história de um mundo onde os atos de violência geram monstros. E dependendo desse ato de violência, esses monstros têm características ou habilidades diferentes. Dois deles são mais comuns, só que um deles, que eles chamam de sunais, eles são mais raros, porque eles nascem decorrente de atos de violência que envolvem muitas pessoas. E eles têm a habilidade de roubar a alma das pessoas através de notas musicais, sejam através de instrumentos musicais, eles tocando esses instrumentos, ou através da própria voz cantando. A cidade é dividida entre norte e sul, e de um lado nós temos a família Harker, onde eles literalmente vendem proteção para as pessoas, e do outro nós temos a família Flynn, que eles sempre tentam ajudar os humanos e controlar a situação dos monstros. E os protagonistas da história vão ser os filhos desses líderes, sendo eles a Kate Harker e o August Flynn. A Kate, ela quer ser igual ao pai dela, ela quer provar o tempo todo que é durona. E nós temos o August, que ele na verdade queria ser humano, ele se recusa a ser um monstro, porque na verdade ele é um Sunai, só que ele é tratado como um filho da família Flynn. E os líderes dessa cidade estão vivendo um momento de trégua, só que eles estão sentindo que esse período de trégua está prestes a acabar. Então, quando a Kate volta para a cidade, eles colocam o August para viver disfarçado como humano e ter que se aproximar da menina. Eu gostei desse livro, mas eu tenho algumas queixas referentes a ele. Ele tem uma linguagem muito fluida, você consegue lê-lo muito rápido. E ele tem dois pontos de vista, no caso da Kate e do August, que já é uma característica que eu adoro em livros.
E quando eu peguei pra ler, eu achei que ia ser daquelas fantasias que acaba se focando no romance, mas não, graças a Deus que não teve isso. A ideia de como os monstros surgem é muito original, é muito interessante, mas o que me incomodou foi porque a autora não explorou isso o suficiente. Eu senti falta de saber mais sobre os monstros, como eles surgem, quais são todas as habilidades deles, e eu até achei que o livro fosse ter uma relação maior com a música. Mas não, é simplesmente isso. Eles sugam a alma da pessoa tocando algum instrumento e só. A autora não te dá muitas explicações. Eu fiquei pensando se talvez isso não fosse porque é o primeiro livro, então ela queria apresentar todo o plano de fundo e talvez isso vá ser desenvolvido na continuação. E esse livro também teve algumas facilitações de roteiro, que teve situações que eu virei assim, gente, foi meio fácil pro personagem. Então, assim, isso me incomodou um pouco. Mas eu achei a história interessante no modo geral, eu quero ler o segundo. Eu acho que o que me incomodou foi porque eu achei o livro ok, ele é legal, só que pela premissa dele eu via potencial para ter muito mais coisas, então eu meio que vou ficar esperando encontrar isso no segundo volume. E depois que eu ler o segundo, eu trago uma opinião mais bem definida para vocês sobre essa duologia. Em março eu também reli um livro, né, bateu uma certa saudade dessa história, que foi o De Volta para Casa. Eu já comentei desse livro aqui superficialmente com vocês, e como eu reli, eu pretendo fazer uma resenha só pra ele, porque eu amo muito essa história, vocês não têm noção. Então na resenha, que deve sair em breve, eu converso com vocês melhor sobre essa história. Mas já adianto que eu amo muito essa história, é um favorito, é um 5 estrelas, e eu recomendo pra todo mundo que gosta de fantasia. Aí eu li mais uma HQ esse mês, que foi John Constantine Hellblazer. Esse aqui é o Sangue Real, volume 2 do Arco Infernal. E nessa edição nós temos umas histórias mais avulsas, por exemplo, o Constantine saindo para beber com um espírito na época do Natal, e outra onde o rei dos vampiros tenta contratar os serviços do Constantine. Inclusive eu achei muito engraçadas as respostas que o Constantine dá para ele. Sabe, o cara tem uma ousadia que, assim, o homem tem coragem, gente. É sério, o cara tem coragem mesmo pra falar certas coisas. Mas o melhor dessa edição é a última história, que ela, por sinal, ela é mais longa, né? E que é a história que dá o nome Sangue Real pra essa HQ. E nessa história nós vamos ter um cara que ele controla uma espécie de clube pra alta sociedade, e as pessoas vão pra lá pra fazer tudo de sinistro e ilegal. E dentro desse clube teve uma determinada situação que acabou fugindo do controle desse cara, e ele contrata o John Constantine para resolver o problema. E tudo isso tem que ser em total sigilo, porque tem pessoas muito poderosas e influentes ali dentro. Eu gostei bastante dessa história, eu achei ela bem sinistra. O Constantine sente repulsa do lugar, pra vocês terem ideia, porque tudo que acontece ali dentro é, tipo, muito, muito errado mesmo. Mas é bem interessante você ver como essas pessoas da alta sociedade acabam escondendo a podridão da alma delas, sabe? Através dos status sociais, literalmente comprando tudo. E no decorrer da história, o Constantine vai fazendo umas coisas, assim, muito inesperadas, que eu fiquei simplesmente chocada quando eu li, porque ao mesmo tempo eu achava engraçado, eu ficava feliz porque os vilões estavam sofrendo a consequência, e ao mesmo tempo eu ficava tipo, eu não acredito que ele fez isso, sabe? A cada história, a reação dele acaba me impressionando e me chocando. E pra quem gosta de HQ e histórias macabras, eu super recomendo esse Arco Infernal. Os outros eu ainda não li, mas esse é o segundo volume do Infernal e eu tô adorando, quero ler todo o resto logo. Aí eu li um livro que, assim, eu realmente não gostei. E eu não gostei porque eu me senti enganada. A verdade é essa. Eu tô falando de João e Maria do Neil Gaiman. Aqui atrás fala que é uma releitura de João e Maria, né? Então eu achei que teriam modificações na história, tipo A Bela e a Adormecida, sabe? Que o Neil Gaiman também escreveu. Inclusive A Bela e a Adormecida eu gostei bastante e tem resenha no blog. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. Eu não gostei porque ela é exatamente igual a como eu me lembro da história de João e Maria, sabe? Eu não vi nada de diferente, é literalmente a história de João e Maria. E assim, a questão é mais porque tem toda uma diagramação bonitinha, né? Que lembra aqueles livros antigos, tem essas ilustrações. Mas assim, é a história de João e Maria normal, sem nenhuma novidade. Então acho que essa HQ só vale a pena se você quiser por causa das ilustrações, né? Porque as ilustrações eu até achei bonitas, gente. É bem assim, é só no preto e branco, mas eu achei elas bem
sinistrinhas e tal, dá um ar assim sombrio. Então eu gostei. E para caso você nunca tenha escutado a história de João e Maria, aí vale a pena. Qualquer outro motivo além desses, eu sinceramente não acho que vale a pena mesmo você comprar. E eu só não vou me desfazer da edição porque eu gostei das ilustrações. E por último, eu também li o livro Um Estranho Sonhador, que foi a leitura escolhida pelas meninas lá do grupo de leitura coletiva do DLX. E aqui nós temos o Lázaro Estranho. Me desculpem se eu estiver pronunciando o nome dele errado. Eu acho que é assim que pronuncia, Lázaro. E ele é um bibliotecário. E desde que ele era criança, que ele convive com esses monges e nessa biblioteca, ele sempre teve uma fascinação sobre uma certa cidade. Só que um dia, assim, mais nem menos, o nome dessa cidade acabou desaparecendo da mente dele, da mente das pessoas, e passou a ser chamada de Lamento. E as pessoas começaram a acreditar que era um conto de fadas, só que ele não, ele sempre acreditou que essa cidade realmente existia. Tanto que ele estudava os costumes, os contos de fadas desse lugar, a língua deles, ele sempre teve essa fascinação. Até que um dia ele recebe a prova de que essa cidade realmente existe e ele tem a oportunidade de sair numa aventura para tentar ajudar as pessoas que vivem nela. E no livro nós também vamos ter a visão da Sarai. E assim, gente, eu não posso falar quem é essa personagem, porque eu achei muito interessante descobrir quem ela era no livro, né? Então, assim, talvez para algumas pessoas já possa ser considerado um spoiler, para outras não. Eu vou deixar a critério de vocês para vocês descobrirem quando lerem. Mas, de qualquer forma, nós vamos conhecer essa cidade através da visão deles dois. E assim, gente, o ponto central da história é que são esses mistérios, o que aconteceu com essa cidade, a magia envolvida. Eu achei tudo isso muito interessante e, assim, extremamente criativo. Do tipo, eu acho que eu nunca li nada parecido. Também adorei o fato da autora colocar alguns questionamentos na história, como, por exemplo, o limite entre o certo e o errado, a diferença entre justiça e vingança, que, por sinal, teve gente no grupo de leitura que pegou ranço real, oficial, de uma certa personagem. E assim, gente, eu não conseguia... Eu entrei num dilema tão grande que eu não conseguia odiar a personagem. Eu reconhecia que tudo que ela estava fazendo era errado, mas ao mesmo tempo eu sentia pena dela e eu não conseguia odiar. Eu fiquei muito triste pela personagem. E assim, eu não tô torcendo pra que ela se dê bem de alguma forma nem nada do tipo. Na verdade, eu imagino que ela vai ter um final trágico. Mas eu achei muito triste porque ela viveu algo muito ruim na infância dela que acabou corrompendo-a. Ela faz coisas assim horríveis durante a história, mas eu consigo, por incrível que pareça, eu consigo entender o sofrimento dela. E eu tô bem curiosa pra saber que rumo a autora vai dar pra essa personagem no segundo livro. A autora também tem uma escrita muito poética, muito bonita, mas eu tive alguns problemas com esse livro. O primeiro deles é o ritmo inconstante. A narrativa dele é cheia de altos e baixos. Tinha partes que o livro fluía muito bem e outras que ele era muito devagar, que eu li assim, devagar, quase parando. No início do livro eu achei lento, mas não me incomodou tanto, mas depois, no decorrer da história, esse ritmo meio sobe, desce, me incomodou. E o segundo ponto que me incomodou na história foi o romance. Porque é meio que um insta-love. E as cenas românticas, né, as descrições e tudo mais, gente, são lindas, são realmente muito bonitas. Só que eu achei que elas eram muito longas, entendeu? Tinham outras coisas acontecendo na história e que eu tava muito mais interessada em saber. E até mesmo os personagens juntos, cabia espaço para outras conversas e a autora focou num romance ali que eu achei que não queria aquilo. Não funcionou tão bem pra mim. Eu entendo que foi plausível acontecer isso com esses personagens, porque eles dois eram muito solitários e foi a primeira vez que eles tiveram alguma espécie de contato onde a pessoa sentisse um tipo de admiração por eles, então acabou tendo um romance aí. Mas eu acho que seria muito mais legal se tivesse sido gradativo. E o terceiro ponto que me incomodou, ele nem é totalmente negativo. Ele é negativo porque eu achei que o livro acabou num momento assim muito crítico da história, que eu ficava passando e-book pro lado, querendo achar que parecia que tinham tirado as páginas dali, o e-book veio com defeito, não é possível. E eu fiquei assim muito chateada com isso, porque eu virava assim, gente, custava a pessoa terminar o capítulo, sabe, pra poder passar a história do outro livro depois, mas não, ela para no meio. Aí eu fiquei, pelo amor de Deus.
Aí, por esse lado é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque eu fiquei curiosa pelo segundo. Eu quero ler o segundo. Só que infelizmente ele ainda não foi lançado. Eu queria, na hora, a vontade que me bateu foi de comprar o e-book em espanhol e ler ali já seguido, sabe? Eu só não comprei porque o e-book em espanhol tava R$50 e eu não sou tão trouxa assim. Acho que se fosse a edição física a R$50 eu até comprava, mas o e-book eu falei assim, não, tá tudo bem. Eu espero o Universo dos Livros lançar a continuação, porque eu não vou pagar R$50 no e-book. Mas assim, no geral, eu gostei porque eu achei muito criativo. Esses pontos me incomodaram durante a leitura, mas não o suficiente para me fazer desistir da duologia. E bem, gente, essas foram as minhas leituras do mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos conversar aqui nos comentários. Me contem o que vocês leram, me contem o que vocês acharam dessas leituras, se vocês já leram, se vocês ficaram interessados em ler alguma delas. E vamos bater um papo aqui, tá bom? Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não se esqueçam também de participar do sorteio. O vídeo onde eu expliquei tá aqui nos cards. E se você tiver interesse em adquirir algum livro que eu citei aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, compre com os links do canal que estão aqui no box de descrição. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!